A La Liga é um campeonato de apenas 2 times. Essa frase passou a ser repetida com muita frequência nos debates aqui no Brasil e virou quase que um fato. Apenas Real Madrid e Barcelona eram times fortes e às vezes o Atlético de Madrid aparecia para fazer uma graça. Eu mesmo já considerei isso, mas a história é bem diferente e a liga não se resume apenas a esses 2 times como todo mundo acredita. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco sobre a La Liga e como ela vem evoluindo ano após ano a ponto de ser possível considerá-la como a nova Premier League. Então já muta seu mundo real e sobe o som do YouTube para mais uma análise de trave a trave. E meus manos, assim como na primeira parte da discussão sobre o futebol puro, a thumb desse vídeo aqui foi feita pelo Minieto. Eu vou deixar o link do perfil dele na descrição e no comentário fixado, e se vocês quiserem falar com o cara para conseguir uma arte parecida com essa, é só o chamar lá no antigo Twitter, o X ou no Instagram. E galera, falando rapidinho sobre uma dica aqui pra vocês, eu encontrei esse canal aqui no YouTube e é bem recente mesmo. Cara, esse canal acabou de sair do forno. Enfim, o cara, ele tem a proposta de fazer os vídeos mais diretos, assim como o Império da Bola, que eu já tinha mostrado em outro vídeo. E esse vídeo aqui que ele lançou, explicando a situação do Lyon, cara, foi excelente. A edição é muito boa, a dinâmica do roteiro é muito boa e assim, você vai ficar preso do começo ao fim. Então, cara, dá uma moral pra ele. O canal é bem recente mesmo, como eu falei, mas dá pra ver que ele vai trazer muito conteúdo interessante. Então, tenta se inscrever no canal do cara, tenta assistir os vídeos e aí, se você gostar, dá uma força e acompanha o cara. Eu garanto que pode ser uma boa pra você continuar aprendendo mais sobre futebol. Então é isso, bora voltar pro vídeo. Que a Premier League é o campeonato mais competitivo do mundo, a maioria das pessoas já sabe. Que é a liga mais bem estruturada, com os melhores contratos e com mais visibilidade também. Ela é tão superior a qualquer outra grande europeia que, se você reparar, ninguém leva a sério nenhuma das outras. Aqui no Brasil, a maioria considera a Ligue 1 como campeonato de um time só, e como se todos os outros além do PSG fossem completos lixos, clubes fracos com elencos ruins. A Bundesliga, a mesma coisa. Pelo fato do Bayern de Munique ter uma soberania e ser campeão em todas as temporadas, a galera tira os outros times pra nada e julgam que o campeonato é fraco. A Série A até é considerada mais equilibrada, mas com um nivelamento mais baixo, e é claro que também não se compara à grande Premier League. Mas tem uma liga, desse grupo chamado de as 5 grandes ligas europeias, que se destaca dessas outras 3 em praticamente todos os fatores de análise. A La Liga. Como já dito anteriormente, a La Liga é muito desprezada pela ampla dominância que Real Madrid e Barcelona tiveram nesse século, fazendo com que os olhos dos que acompanham o futebol se voltassem apenas para esses 2 clubes, e fazendo com que parecesse que eles duelavam entre si num campeonato com outras 18 equipes. E isso de fato pode ser levado em consideração. Desde 2004, em que o Valência venceu o título, apenas em 2 temporadas tivemos um campeão diferente desses 2. São quase 20 anos de completa hegemonia entre Real e Barça. E apesar de até a temporada 2011 e 2012 outros times baterem de frente e até terminarem na frente ou próximo a um dos 2, como Vila Real, Valência e Sevilha, a partir dessa temporada a diferença passou a ser abissal. Essa foi a temporada dos 100 pontos do Real Madrid, que na seguinte já foi devolvida pelo Barça, sendo campeão com 100 pontos também. Em 2014, o Atlético de Madrid deu uma pausa na hegemonia e venceu um título. E ali, parecia que eles fariam frente e estariam sempre na briga. E eles realmente se colocaram como um grande mesmo. Além desse título, chegaram em final de Champions e tudo mais. Mas a verdade é que em poucas temporadas, eles foram vistos como no mesmo nível desses 2. E só foram ganhar outra liga na temporada 2021. O restante ficou para Real e Barça novamente. O El Clássico se fortaleceu muito nesse século, com a ajuda, é claro, da rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo. O mundo todo parava para ver um El Clássico e era considerado como o melhor jogo do ano, em termos de qualidade e relevância. Mas a verdade é que mesmo com esse amplo domínio, nós sempre tivemos bons times na La Liga, e que faziam bons jogos não só contra esses 2 a nível nacional, mas também tinham ótimas atuações a nível internacional. Vamos voltar um pouquinho na história. A La Liga foi criada em 1929 e até essa temporada atual, apenas 9 times diferentes venceram a competição. Muitos foram antes da virada do século, como o Atlético de Bilbao, que tem inclusive 8 títulos. E o maior jejum entre os campeões é o do Betis, que não vence desde 1935.
Se você olhar a quantidade de títulos, é realmente impressionante a hegemonia dos dois. Se você tirar o Barcelona, todos os outros títulos de todos os times somados não chegam à quantidade de troféus do Real Madrid e ficam só 3 acima do Barça. E com essa informação de que isso só se intensificou recentemente, você deve estar se perguntando: então, Trave, como você pode falar que a liga está melhorando quando só 2 times revezam o título? Bom, é aí que a gente entra em outros fatores que não apenas os títulos, os fatores que realmente fazem uma liga ser grande, respeitada e competitiva. Se você parar para pensar, nesse quesito, a Premier League é muito diferente da La Liga. Desde sua criação, a Premier League também sempre foi dominada por 1 ou 2 times. No início, era o United papando tudo, depois chegou o Arsenal para revezar as taças, então ele saiu e entrou o Chelsea em seu lugar, e agora o Manchester City está com um amplo domínio nacional, tanto que estão caminhando para a tríplice coroa novamente e pelo tricampeonato nacional seguido. Ah, mas a Premier League tem mais times brigando pelo título, é muito disputado. Será mesmo? Se você pegar as classificações, na maioria das temporadas a Premier League também só teve 2 times disputando de fato o título, assim como Real e Barça na maioria da La Liga. Era United contra Chelsea desde 2005 a 2011, depois entrou o City na briga com a ascensão do Liverpool. Esses 2 times fizeram temporadas mágicas, ficando 1 ponto de distância do outro, mas enfim, eram apenas os 2 times. Na temporada passada foi o Arsenal e o City. Enfim, por mais que no geral a liga seja mais disputada e tenha mais qualidade técnica nos confrontos de times de meio e fundo de tabela, briga por títulos mesmo, na maioria das temporadas só teve 2 equipes. Mas algo que separa muito a Inglaterra das outras ligas nacionais é a valorização do produto. Tudo na Premier League é melhor. Tudo, as premiações, a dinâmica das entrevistas, a interação com os jogadores e gravações com os clubes, a transmissão, tendo muito mais recursos audiovisuais, o design das apresentações dos times pela televisão antes de iniciar uma partida, a frequência de dados que são exibidos na tela para trazer mais informação e contexto para a partida, enfim, tudo isso foi evoluindo muito com o tempo e a Premier League é realmente a liga mais bonita de se assistir, não só pela qualidade técnica, mas pelo visual como um todo mesmo. A distribuição de renda da liga e fair play financeiro, ainda que sejam um pouco falhos, também contribui para a manutenção das disputas entre o primeiro e o 20º time, ajudando a manter os pequenos com chances de fazer frente com o Big Six ao menos que em uma partida. Ainda que não seja sempre, ainda que não sejam todos, há sim um grau de competitividade entre um time extremamente mais pobre que outro. Então agora chegou a hora de entrar no plano de La Liga e como ela pretende expandir cada vez mais a sua marca a nível global, já que nacionalmente a conquista já é bem relevante. Em 2016 foi criada a iniciativa La Liga Global Network, que é uma rede mundial de escritórios que está presente em mais de 80 países. O motivo dessa iniciativa foi o desejo de expandir a marca da liga para todos os cantos do mundo e tornar a liga a mais forte e reconhecida de todas. Os principais objetivos desse plano são aumentar o valor dos direitos de transmissão a nível internacional, até porque fazendo isso, os cabeças da liga poderiam cobrar mais por esses direitos. Em consequência disso, a ideia é aumentar a audiência das partidas e conteúdos da liga, o que envolve, claro, o crescimento das redes sociais também. E por fim, conseguir parcerias e negócios lucrativos não apenas para a liga, mas também para os clubes que a integram. Nos Estados Unidos, por exemplo, país que conta com quase 20% da população com alguma ascendência hispânica, a La Liga tem uma certa força, até mesmo além de Real e Barça, que claro, mantém os holofotes mesmo com a saída de Messi e Cristiano, mas usando exemplos de torneios de pré-temporadas, clubes como Valência e Betis conseguem levar em média 33 mil pessoas ao estádio. E falando sobre uma clara evolução de um importante fator que estava presente nesse plano de expansão, temos que falar dos recursos audiovisuais. Cara, é notória a diferença de uma transmissão recente da La Liga em relação a pouco tempo atrás. Eles colocam um mapa de calor na tela, área de ataque dos times e outros dados para prender a atenção e dar uma incrementada na transmissão. E isso é excelente também para conversar com a galera mais jovem, que geralmente tem mais dificuldade de se prender os 90 minutos na transmissão. Além dessas mudanças, ainda tem imagens de drone e câmeras aéreas que ajudam a dar um dinamismo ao jogo. E bom, ainda seguindo nessa linha, eles atualmente estão com um projeto de gamificação, que também envolve o público mais jovem e tem meio que a pegada NFT. Vocês já viram o Go Ball? Se você reparar em toda partida da La Liga, ou quase todas, não sei ao certo, eles colocam um QR Code na tela e
eu sempre me perguntei o que era isso. Um dia eu fiquei curioso e entrei para ver o que era. Ao entrar no site, é bem autoexplicativo e eu achei muito interessante a ideia. Eles fazem cards colecionáveis das partidas, com jogadas do gol, e se você comprar o card em forma de um colecionável online, você tem a chance de ganhar a bola do gol correspondente. Por exemplo, no último jogo do Real pela La Liga, Vini Júnior, Bellingham e Rodrigo fizeram os gols, e automaticamente é criado um card lá no site que, se você comprar essa carta, além de ter na sua coleção, que funciona como uma espécie de álbum infinito, pois a cada jogo novas cartas são introduzidas, os jogadores ainda autografam as bolas e posteriormente elas serão separadas para um sorteio. Se você tem o card do Bellingham naquela partida, você concorre à bola em que Bellingham empurrou para as redes naquele jogo, a mesma bola que ele chutou, e ainda vai ter o autógrafo do cara. Então, cara, isso eu achei uma iniciativa genial, é uma exclusividade da La Liga. A Premier é conhecida por ter o Fantasy Game, que conversa também com a galera mais jovem, mas esse esquema da bola do jogo eu achei muito genial, e certamente será copiado pelos outros em algum nível. Para você ter uma ideia de como esse plano foi bem estruturado e demonstrar que os caras não estão de brincadeira, eles criaram 2 softwares para analisar pontos de melhoria nos horários dos jogos e também na experiência do usuário. O primeiro software serve para analisar e indicar qual o melhor horário para cada partida específica, com cada time específico, analisando diversas variáveis, como histórico de audiência, de presença de público no estádio, feriados regionais e outros eventos importantes nos locais da partida que podem impactá-la. Já o segundo faz uma reconstrução 3D de todos os estádios da competição para entender como a posição do sol e as sombras no gramado no momento do jogo influenciarão na imagem da TV, a visão do público na arquibancada e dos jogadores em campo. Enfim, além de melhorar a experiência do usuário em loco e em casa, também beneficia os jogadores. Um outro ponto de extrema importância para a evolução de uma liga é a estrutura de estádios. Não é segredo para ninguém que a Inglaterra tem estádios excelentes. Talvez o melhor estádio do mundo na atualidade esteja lá, que é o Tottenham Hotspur Stadium. E é por isso que a La Liga tem investido nos clubes e incentivado as reformas e transformações nos estádios. O Bilbao fez uma transformação no San Mamés. O Eibar também usou 20 milhões para aprimorar seu estádio. A Real Sociedad também já investiu em reforma. Enfim, isso vem sendo frequente e é realmente algo que impacta não só o clube em termos de estrutura e favorece o elenco, como também impacta na frequência de torcedores e também de visitantes, pois muitos vão querer conhecer o estádio novo. Então, além de impactar o clube, também causa impacto na liga, que por sua vez, com toda essa cadeia de economia, impacta no país. Ainda tem outros fatores que fazem com que La Liga tenha motivos para sonhar alto, mas chegando no que eu mais gosto e também um dos mais importantes, temos a qualidade e competitividade do torneio. De nada adiantaria todo esse investimento, todo esse plano, se os times fossem ruins e a competitividade fosse baixa. Então é claro que é muito importante manter o equilíbrio entre os clubes, se não para competir com Real e Barça, que é muito difícil pois são clubes que, por serem tradicionais e historicamente gigantes, têm diversos outros meios de arrecadação além dos recebidos da liga. Pelo menos uma competição igualitária entre si, entre os mortais, é extremamente necessária, não só pelo fator econômico, mas também para a valorização do produto. O domínio do El Clássico na Liga Nacional vem sendo absurdo, mas será que a qualidade dos outros times era tão fraca assim? Ou Barcelona e Real Madrid é que muitas vezes foram pontos fora da curva? Vamos dar uma rápida passada pelas campanhas de times espanhóis nas Champions recentes. Não vou nem contar o Deportivo La Coruña, que chegou na semi em 2004, porque depois ele decaiu bastante e atualmente não volta para a primeira divisão há muito tempo. Então, na temporada 2005-2006, em que o Barcelona foi campeão, o Villarreal chegou até a semifinal, perdendo para o Arsenal por só um gol de diferença. Poderíamos ter tido uma final espanhola ali. No ano seguinte, o Valência chega nas quartas e é eliminado pelo Chelsea. Na temporada 2012-2013, o Málaga surpreendeu e chegou nas quartas de final, e foi aquele jogo maluco contra o Dortmund. O Málaga estava vencendo por 2-1 até os 89 minutos de jogo. Estava já classificado, a verdade era essa, porque eles ainda poderiam tomar um gol e empatar, que ainda assim avançariam. Eles tomaram o empate aos 90 minutos e no minuto seguinte, nos acréscimos, tomaram a virada. Uma das partidas mais inacreditáveis que já aconteceram na Champions. Teve até uma polêmica de impedimento
rendimento do jogador do Dortmund. Mas eu acho que isso é parecido com o caso da virada Barça e PSG. Não dá, cara. Não dá pra você chegar ao minuto 90 podendo tomar 2 gols e você tomar esses gols. Não tem como. Não dá pra atribuir culpa na arbitragem. E enfim, se o Málaga avançasse, nessas semis teríamos 3 times da La Liga entre os 4, já que Real e Barça passaram. Nessa temporada, ainda tivemos o Valência também nas oitavas. Os 4 times espanhóis passaram. Na temporada 13 e 14, tivemos o Atlético de Madrid chegando até a final, coisa que também aconteceu em 15 e 16. Teve Sevilha nas quartas em 17 e 18 e, para fechar, a recente campanha do Villarreal em 21 e 22, chegando até a semi e eliminando Juventus e Bayern de Munique pelo caminho. Se formos para a Europa League, é covardia a soberania da La Liga sobre as outras. O Atlético de Madrid foi campeão em 2010. Em 2011, o Villarreal caiu na semi para o campeão Porto. Em 2012, meu amigo, eram 3 times da Espanha nas semifinais, com o embate entre os Atléticos sendo vencido pelo Madrid na final. Em 2014, começou uma dinastia absurda do Sevilha, e na semi teve confronto local de novo, contra o Valência. No ano seguinte, eles venceram novamente e em 2016, tricampeonato do Sevilha em cima do Liverpool de Klopp. Premier League, meu caro. Em 2017, o Sevilha resolveu dar uma pausa e no título do United tivemos o Celta de Vigo chegando na semi e fazendo bons jogos. Em 2018, o Atlético de Madrid volta a vencer, 2019, Valência na semi, em 2020, o Sevilha volta para a brincadeira e vence mais um título, 2021 foi a vez do Villarreal ser campeão e em 22-23, o atual título voltou para a mão do Sevilha. Cara, você percebeu? Em 13 temporadas seguidas de UEFA Europa League, desde 2010, tiveram 9 campeões da La Liga. É simplesmente uma dinastia absurda. É impossível você dizer que essa é uma liga fraca. São 9 títulos em 13 edições. A Premier League só teve 2. Os times da La Liga sempre foram muito bons. O problema é que a comparação com Real e Barça é desleal, mas sempre que esses times periféricos foram testados a nível europeu, eles se saíram bem e fizeram bons jogos. Sem contar os clubes que não vêm tendo tanto espaço, mas que são muito tradicionais, como Betis e Atlético de Bilbao. Cara, o Bilbao, além de ser o 4º time com mais títulos no país, é o único clube junto com Real e Barça que nunca caiu para a segunda divisão. E isso que eles não contratam jogadores que não sejam do País Basco. É simplesmente um gigante. E essa temporada atual está encantando o mundo. Se você parar para ver um jogo do Betis, do Real Sociedad, do Bilbao, do Atlético de Madrid, que melhorou muito ofensivamente, do Girona e até mesmo do Getafe, você vai se divertir bastante. São times de muita qualidade. E a liga está em um nível absurdo de atuações e desempenho. Mas isso não vem de agora. As notícias sobre como o campeonato espanhol estava equilibrado sempre existiram, e vários times faziam jogos duros contra Real e Barça, e também contra outros grandes da Europa. Em 15 e 16, você teve o Celta de Vigo aparecendo bem. O Getafe, em 18 e 19, beliscou um 5º lugar na liga. No ano seguinte, o Granada fez uma boa campanha para as expectativas, ficando em 7º lugar. O Osasuna conseguiu essa mesma 7ª posição, sendo sua melhor conquista desde 2012. Então, também é um clube que teve uma clara evolução. E nessa temporada atual, fez jogos duros contra o Barça e o Real Sociedad. Então, cara, alguns desses times foram bobos sim em muitos momentos. A galera sempre usa de meme que Messi e CR7 só tem tantos gols porque amassavam os Eibar da vida, os Levante e os Osasuna da vida. Mas a liga sempre foi cíclica. Diversos times ascenderam, caíram novamente, outros se mantêm constantes sempre, mas a verdade é que nunca foi uma liga fraca. É claro que eu não acho que a La Liga está atualmente no nível da Premier League, nem em termos de desempenho dos times e competitividade no meio de tabela para baixo, nem na estrutura da liga como um todo. Mas eles claramente têm um plano para pelo menos chegar próximo a essa visibilidade que a Premier tem. E o grande problema foi ter 2 times históricos e que, pelo desempenho bem acima da média, tirou a visibilidade de outros clubes e da liga como um todo. Mas isso não significa que ela seja ruim. O City vem dominando a Premier League com extrema facilidade há anos. Provavelmente caminha para seu tricampeonato seguido e nem por isso as pessoas consideram a liga ruim ou de um time só. Por esse vídeo é isso. Se você não está acompanhando a La Liga esse ano, vale a pena dar uma olhada em alguns jogos. O nível aumentou consideravelmente. Me diz aí embaixo se com essas informações você acredita que a La Liga possa ser tão grande quanto a Premier um dia, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o like para fortalecer o trabalho e até a próxima análise de Trave a Trave.